Então vamos para a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você. Palavra que falou muito ao meu coração. Eu sempre digo isso aqui. Quando eu trago uma palavra aqui é porque Deus ministrou a minha vida dentro dessa passagem. E eu creio que o Espírito Santo que ministrou a minha vida, ele também tem poder de falar ao seu coração. Uma palavra de reflexão, uma palavra que vai nos edificar, mas também que vai confrontar algumas coisas. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos. Atos capítulo 16. Eu vou ler inicialmente os versículos 30 e 31, mas eu peço que você deixe aberto aí, nessa passagem. Atos 16, versículos 30 e 31. Está escrito assim: Então levou-os para fora, o carcereiro, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pergunta que o carcereiro estava fazendo aqui para Paulo e Silas. Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu quero falar um pouco dessa passagem, E à medida em que eu vou lendo aqui alguns versículos, eu quero explicar ou explanar aquilo que Deus falou ao meu coração, para que você compreenda. A palavra de Deus, ela não é somente um livro de história, sabe, irmãos? Ela não é um livro de informação. Ela é um livro de transformação. E cada vez que nós a lemos, Deus muda a nossa atitude, Deus muda o nosso caráter em relação a algumas coisas. Essa passagem fala do momento em que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, só que a Bíblia diz que lá naquela cadeia houve um grande terremoto e as cadeias caíram, as portas da prisão se abriram. O poder de Deus se manifestou ali à meia-noite, quando eles estavam presos, amarrados, e cantaram e oraram. Cantaram louvores a Deus e oraram. As cadeias caíram. Eu quero falar sobre o poder da oração e do louvor na vida do cristão. Olha que tema maravilhoso. O poder da oração e do louvor. Deixa eu ler aqui mais algumas partes para a gente contextualizar um pouquinho essa passagem. Atos 16 ainda. Olha só. A partir do versículo 6, eu vou fazer essa leitura. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui junto com Paulo estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, mas também foi aquele que escreveu o livro de Atos, esse que nós estamos lendo. Lucas escreveu o livro de Atos. Então, muitas vezes você vê o livro de Atos, em alguns momentos, sendo escrito na primeira pessoa. É Lucas relatando o que aconteceu, tá bom? Quando Lucas falou de Jesus, ele não esteve presencialmente junto com Cristo. Lucas nunca andou com Jesus. Mas quando ele escreveu Atos, ele esteve presente nos acontecimentos, na maioria deles. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele fez um papel meio que de repórter. Ele chegava num lugar e
interrogava as pessoas que estiveram ali, que presenciaram algum milagre, algum acontecimento, tomava depoimento dessas pessoas e escreveu então o Evangelho de Lucas. Mas aqui ele estava praticamente fazendo parte da história, tá? Então, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Paulo estava com os seus companheiros querendo pregar a palavra de salvação, a palavra que havia mudado a vida dele. Mas eles, o versículo 6 diz que eles tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Às vezes a gente quer fazer algo que a gente considera que é de Deus. Puxa vida, eu vou fazer uma coisa boa, mas nós somos impedidos. E aí a gente pensa assim, puxa vida, é Satanás que está me impedindo, é uma obra das trevas. Mas não, às vezes pode ser o Espírito Santo que está impedindo a gente. Paulo e seus amigos viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para um determinado lugar. Olha o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Novamente o Espírito Santo impedindo eles de ir para algum lugar. Irmãos, a melhor coisa é quando nós somos direcionados por Deus. A melhor coisa é quando nós temos tanta intimidade com a voz de Deus, que nós discernimos com tanta facilidade o Espírito Santo, que nos deixamos ser guiados por Ele. Quando nós temos dúvida sobre alguma coisa, sobre qual caminho seguir, qual decisão tomar, nós precisamos clamar ao Senhor e precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque pode ser que o Espírito Santo impeça você de fazer algumas coisas. Nem sempre o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a ir para tal lugar, que nos dá coragem e motivação. Às vezes ele dá uma freada na gente, sabe? Mas nós, muitas vezes, de uma forma incorreta, atribuímos isso ao diabo. E não é. É Deus poupando você, às vezes, de alguma coisa. Amém, meu irmão? Então receba essa palavra inicialmente, foi algo que Deus falou ao meu coração. Nós precisamos estar atentos e estar dispostos a ir para onde o Senhor nos mandar, para onde o Senhor nos enviar, a tomar a atitude que Deus quer de nós. Muitas vezes nós somos motivados pela nossa carne, não é? Pelos nossos conceitos, como eu li aqui antes, né? Romanos 12 fala para nós transformarmos a nossa mente, porque a nossa mente carnal ela pode nos levar por caminhos que não são aqueles que Deus determinou para nós. Continuando a leitura aqui, versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, repare que o texto diz que eles concluíram que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho lá na Macedônia. Olha como é tremendo ter uma vida de intimidade com Deus. Mas isso não é assim, como eu venho falando em outras mensagens, não é um processo que acontece de uma forma instantânea. Eles erraram o caminho 2 vezes até ir para a Macedônia. Muitas vezes nós podemos errar. Nós podemos tomar um atalho que não é aquilo que Deus tinha para nós. Mas é importante que nós tenhamos sempre o coração aberto para ouvir aquilo que Deus está ministrando e, se preciso for, voltar atrás. Não podemos ter a mente tão fechada a ponto de tomarmos atitudes extremamente egoístas, impensadas, inconsequentes e
fazer com que essas atitudes se tornem assim irreparáveis, nós precisamos saber o momento de voltar atrás, de falar, eu errei, eu segui um caminho que não deveria. Eles tiveram uma visão de Deus e seguiram pelo caminho que o Espírito Santo apontou para eles. Ah, pastor, então quer dizer que esse caminho vai ser mais fácil? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes fácil era o caminho que eles queriam seguir anteriormente. Era o caminho que não traria desafios, que não traria dificuldades, talvez onde eles seriam acolhidos. Mas o caminho que Deus escolheu para eles aqui teve problemas para eles. Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas tiveram que enfrentar demônios. Você vai ver aqui na leitura, eles tiveram que repreender demônios. Por causa da posição firme deles, eles foram presos, foram açoitados. Puxa vida, mas então quer dizer que eu obedecer a Deus não me isenta de passar por dificuldades? Não, irmãos. É outra coisa que eu sempre tenho batido na tecla aqui das minhas ministrações. Lembra quando Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e seguir para o outro lado? E aí quando chegou no meio do caminho, eles não conseguiam sair do lugar e vieram ventos fortes e tempestades. Poxa, eles estavam obedecendo a Jesus. Mesmo assim foram alvos de tempestades. Mesmo assim foram atacados pelos ventos, pelas ondas. Mas Jesus chegou e acalmou o mar. E eles puderam continuar a sua rota. Então, mesmo que você esteja sendo atacado aí, esteja sendo alvo de ataques espirituais, de afrontas, muitas vezes das pessoas próximas a você, não se desespere. Deus é contigo, Deus vai fazer com que você vença. Amém? A paz do Senhor Jesus, que bom estar mais uma vez aqui junto com você. E embora nós estejamos à distância, a minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que a palavra do Senhor entre na sua mente, alcance o seu coração e provoque em você uma atitude. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo tocar, a fé não vem pelo ver, nem pelo sentir, mas a fé, ela é gerada em nós por ouvirmos a palavra. Então, o mais importante aqui não é a figura do pastor Edivaldo, o cenário que a minha esposa sempre prepara aqui com o maior carinho, mas o mais importante aqui, todas essas coisas são importantes, é claro, a iluminação, e a gente tem tido esse cuidado, mas o mais importante aqui é a palavra de Deus. Ela pode transformar a sua vida, ela pode gerar vida no seu coração e fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado, a atmosfera ao seu redor seja modificada. Amém? Eu quero, portanto, começar lendo aqui a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e 2. Hoje eu quero contar para você a história de um rei chamado Josias. É uma história maravilhosa. Está registrada aí em 2 Reis, a partir do capítulo 22. Eu vou ler os versos 1 e 2. Está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. O verso 2 diz assim: Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro.
Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é rica, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos confrontar, de nos dar sabedoria, de fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos as nossas falhas. E a partir de uma ação do Teu Espírito, ela nos convence a mudar de vida, ela nos convence a agir de uma maneira contrária à que nós estávamos agindo. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, e peço que ela, nessa noite, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, para que nós não saiamos desse culto da mesma maneira que entramos, mas que nós sejamos, ó Deus, mudados segundo a Tua vontade, transformados, confrontados no nosso caráter e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando aí nos comentários. Mas vamos para a palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre a história de um rei chamado Josias e a forma como ele rompeu um ciclo de maldição que havia sido propagado pelo seu avô, pelo seu pai, mas que Josias, com a sabedoria que o Senhor deu a ele, quebrou esse ciclo. O tema da mensagem é Rompendo o Ciclo. Nós não precisamos, irmãos, conservar uma tradição que nos foi passada pelos nossos pais, se essa tradição vai contra os princípios bíblicos. Quando você guarda uma tradição que você herdou dos seus antepassados, mas que essa tradição ela vem de uma forma saudável, por exemplo, se uma família tem a tradição de se reunir no Natal, os irmãos, os sobrinhos, os netos, e celebrar o Natal, e aquilo traz uma comunhão, traz uma paz, traz uma contentação ao seu espírito, à sua alma. Glória a Deus, conserve essa tradição. Não é pecado conservar tradições nesse sentido. Mas se nós trazemos conosco uma tradição, costumes que foram transmitidos ao longo da nossa existência e que fazem parte da nossa vida, mas que ferem os princípios da palavra de Deus, nós precisamos abandonar essa tradição. Em nome de Jesus, nós não podemos conservar na nossa vida hábitos que são contrários à palavra de Deus, que ferem os princípios bíblicos, simplesmente porque nós recebemos dos nossos pais. O rei Josias, ele foi um exemplo de líder na sua conduta. Ele reinou sobre Judá a partir dos 8 anos de idade. Só que as duas referências que Josias tinha de liderança na história da sua vida não eram referências boas. Ele tinha o exemplo do seu avô e do seu pai. O avô dele foi o rei Manassés. Eu vou resumir a história aqui, por causa do tempo, para não ficar uma mensagem muito longa, mas o avô dele foi o rei Manassés. Irmãos, Manassés foi um rei terrível na Bíblia. Ele reinou por 50 anos. Os altares idólatras que tinham sido destruídos pelo seu antecessor foram reconstruídos por ele. Ele ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado. A palavra de Deus é muito clara quando fala que Deus
não divide a adoração, não divide o culto com outros deuses. Deus não aprova a adoração a ídolos. Deus não aprova que nós tenhamos outros deuses além dele. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Somente a mim vocês prestem culto, somente a mim vocês adorem. Lembra que Satanás pediu que Jesus o adorasse? E Jesus falou assim: não, só ao Senhor teu Deus nós prestaremos culto. Então Deus, ele não aprova essas práticas, mas o rei Manassés mandou construir um monte de altares a ídolos. No capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 6, diz que Manassés chegou a queimar, a sacrificar o seu próprio filho. Olha só, ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns e espíritas. Uai, pastor, isso é pecado? É pecado segundo a Bíblia. E Manassés fez tudo isso. Ele fez com que Deus ficasse furioso com Judá, a ponto de Deus declarar o seguinte: por causa das ações de Manassés, o avô de Josias, olha o que Deus falou: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. O versículo 16 diz que Manassés, esse rei terrível, matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. E além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Esse foi o avô de Josias. Josias poderia ter pegado o exemplo do avô e copiado, como muitos de nós fazemos. Copiamos o exemplo errado das pessoas que são referência para nós. Você já se viu cometendo os mesmos erros que seu pai, que seu avô? Você já se pegou cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas? Esse foi o avô de Josias. Ah, mas e o pai dele? O pai dele foi Amon, que reinou 2 anos só. Olha só, o avô reinou 50 anos. O pai dele, Amon, reinou 2 anos. Só que a Bíblia diz que ele fez tudo o que Deus reprova, assim como seu pai, Manassés. E é interessante que no capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 21, capítulo 21, versículo 21, diz assim que Amon imitou o seu pai em tudo. Tudo isso que eu falei de Manassés, todas essas atrocidades que ele cometeu, o filho Amon imitou o pai em tudo. Meu Deus, que maldição! Que passou de uma geração para outra. Ele prestou culto aos ídolos que seu pai tinha cultuado, se prostrou diante deles, abandonou a Deus e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais do rei Amon conspiraram contra ele e o assassinaram dentro do palácio. Um fim trágico de um rei que fez tudo de errado o que o seu pai tinha feito.
Mas aí vem o rei Josias. Glória a Deus. Sabe o que significa o nome Josias? O Senhor traz salvação. O Senhor traz cura. Ou o Senhor traz o consolo. Olha só, como que de uma história de maldição, uma história de tragédia, uma história de pecado, de idolatria, vem alguém que quebra essa maldição, alguém chamado Josias. Ele foi um bom rei. Ele agiu diferente dos seus antepassados. Irmãos, nós não somos obrigados a guardar a tradição dos nossos pais se elas não estiverem de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, minha mãe foi uma santa mulher de Deus, meu pai foi um bom homem. Amém, eu não duvido disso. Eles criaram você, né, dentro daquilo que achavam que é correto, mas hoje nós temos a palavra de Deus. Nós podemos mergulhar na palavra de Deus e a partir desse entendimento discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E se aquilo que nós trouxemos dos nossos pais estiver errado, são práticas que nós devemos abandonar. Eu não sou contra a revelação que acontece em muitas igrejas, que é uma característica, um dom que Deus deu a muitas pessoas, a revelação. Só que muitas pessoas, elas não estão em busca da revelação, elas estão em busca da adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. As pessoas passam a ir para as igrejas de revelação em busca somente da adivinhação a respeito da vida delas. Ou então, para que elas ouçam alguma coisa sobre a vida do fulano ou da fulana. Para ter aquilo como um motivo de fofoca, para depois comentar. E muitas pessoas ainda comentam assim: olha, eu vou falar aqui, mas é para a gente poder orar, viu? Na verdade não é para orar nada. É para fazer uma fofoca sobre a vida da irmã ou do irmão. Você viu o que o Espírito Santo falou a respeito daquela pessoa? Irmãos, presta atenção. A revelação de Deus, ela tem o propósito de mostrar ao ser humano o plano da salvação. Qual que era a intenção de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali, quando eles foram para Macedônia? Pregar o evangelho. Não era fazer revelação, não era fazer campanha de prosperidade, não era nada disso. A expressão revelação, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ela se refere a um dom profético. O dom profético, ele era dado por Deus para comunicar verdades importantes sobre a salvação, para a salvação. Paulo, inclusive, colocou o dom de profecia superior ao dom de línguas. Só que muitas dessas revelações, elas contradizem a revelação escrita que nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus revelava algo aos profetas, não era com o intuito de envergonhar a pessoa publicamente. E muitas vezes é isso que nós vemos. A pessoa vai ali na igreja, aí o profeta aponta para ela, fala alguma coisa ali da vida dela que era desnecessário que a igreja soubesse, e aquilo traz constrangimento, traz uma vergonha que era desnecessária. E o que isso contribui para o reino de Deus? Nada. Muitas vezes isso afasta as pessoas, causa uma repulsa das pessoas em relação ao evangelho, em relação às nossas igrejas. Então, nós temos que observar muito essas coisas. Nós estamos atrás da revelação ou da adivinhação? E em que essa revelação tem contribuído para o nosso crescimento espiritual? Nós estamos indo atrás da revelação como as pessoas vão atrás das cartomantes.
dos adivinhos, dos médiuns, daqueles que leem as mãos, dos horóscopos. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que Deus me alertou em relação a essa palavra. Nós queremos um atalho, né, para saber o dia de amanhã, para saber como será o dia de amanhã, para saber o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aquilo que é preciso revelar, o Espírito Santo nos revela. Ou então ele usa alguém que vai falar com você, mas talvez vai falar de uma forma particular, talvez vai falar de uma forma que somente você vai entender, porque a intenção não é constranger e não é envergonhar. Amém? E outra coisa, o dom de profecia, seguindo o padrão bíblico, ele não era usado para ganhar dinheiro. E muitas vezes o que nós temos visto é isso. Pessoas usando o dom de profecia que Deus deu a ele, e eu não duvido que Deus é que tenha te dado, mas para ganhar dinheiro. E aí vai naqueles cultos, no final do culto faz aquela fila de pessoas procurando uma revelação, uma adivinhação. Mas a verdadeira intenção é para que houvesse ali uma arrecadação. É isso que estava acontecendo. Amém? Então eu sei que é uma palavra dura. Eu não estou falando de nenhuma igreja específica, mas se você conhece igrejas assim, tem frequentado igrejas assim, hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos em relação a essas coisas, tá? Ah, pastor, mas muitas vezes eles acertam as coisas. Sim, eu sei que acerta. Às vezes, acontece o que é o chamado charlatanismo, né? Através de um membro da igreja, que seja um parente do visitante, o revelador pesquisa a vida da pessoa e descobre sobre algo que ela está passando, sabe? E quando ela relata essa revelação na igreja, a pessoa acredita, puxa vida, é Deus falando comigo. Não, na verdade a pessoa estava sabendo ali um pouquinho da sua vida e seguiu um princípio lógico ali e acertou na mosca. Então, muitas vezes é isso que acontece, sabe? E em outras ocasiões também, o pregador, a pessoa que está lá no púlpito, ele faz algumas afirmações de forma generalizada e que, com certeza, aquele que está ouvindo pensa que é uma mensagem direta para ele. Por exemplo, eu tô falando aqui num culto, irmãos, às vezes essa mensagem vai alcançar aí, não sei, 15 mil pessoas, né, aqui no YouTube. Ao vivo pode ter 500, 700, 1000 pessoas. Aí no meio da pregação eu falo assim, olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça. Poxa, no meio de 1000 pessoas, quantas pessoas não pode estar com uma dor de cabeça? Então, Deus não está me dizendo nada, sabe? Então, essas afirmações de forma generalizada, que ficam parecendo profecias, são para enganar, para impressionar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas ali somente nesse aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é essencialmente salvação. E uma salvação que vem através do arrependimento, da mudança de caráter. E quando nós temos consciência disso, tomamos posse do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Se Deus quiser revelar algo para você, Ele vai revelar. Eu não estou dizendo que Ele não pode revelar. Mas você não pode ir para o culto, ir para a igreja, simplesmente em função dessas coisas. Porque você se tornou escravo disso. E na maioria das igrejas de revelação se esquecem da palavra, colocam uma palavra qualquer sem nenhum contexto, sem nenhum embasamento bíblico e teológico, mas mantém as pessoas ali amarradas nesse negócio. E eu termino essa reflexão, essa conclusão dessa parte com o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 23, quando Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Uma atitude de louvor, de adoração, uma vida de oração vai fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado. Em algum momento, Deus fará com que o seu milagre aconteça. Atos 16, versículo 23. Versículo 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, não tem como nós deixarmos de perceber aqui que Paulo e Silas, embora estivessem sendo perseguidos, açoitados, presos, injustiçados, porque eles tinham feito algo bom, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo e mesmo assim eles estavam presos, eles estavam sendo punidos ali, mas o texto diz que eles oravam e louvavam a Deus por volta da meia-noite. Eles oravam e louvavam a Deus. E os outros presos escutavam aquilo. É interessante isso aqui. Eles estavam ali glorificando a Deus, louvando a Deus. Eu imagino, não está escrito na Bíblia não, tá? Que eles podem ter sido presos com as mãos assim, amarradas, né? E Paulo então pode ter dito para Silas, vamos cantar um louvor? Já que nós estamos com as mãos estendidas, vamos louvar a Deus? E começaram a cantar ali e a orar. E certamente a oração deles não era assim, ô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito que Paulo estivesse fazendo uma oração assim, sabe? O coração de Paulo era tão grato a Deus pelo que o Senhor tinha feito na vida dele, pela revelação que o Senhor tinha dado a ele, pela maneira como Deus havia transformado a mente dele, e ele passou de um perseguidor de cristãos a um apóstolo, alguém que conhecia Deus de forma íntima. E essa ação deles de orar e louvar no meio da tribulação é que provocou a libertação. Você pode não se lembrar de toda essa pregação, mas eu quero que você se lembre dessa parte aqui em especial. O ato de louvar a Deus, de orar a Deus, mesmo em meio às tribulações, fez com que as cadeias se quebrassem, fez com que as portas se abrissem, fez com que a atmosfera fosse transformada. Um lugar de prisão se tornou um lugar de liberdade. Amém? A glória de Deus se manifestou ali na vida, não só de Paulo e Silas, mas de todas aquelas pessoas. Porque as cadeias foram abertas para todos. Uma atitude de louvor, de adoração, uma vida de oração vai fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado. Em algum momento, Deus fará com que o seu milagre aconteça. Eu creio nisso, irmão. Não é profecia. Basta eu olhar para a palavra de Deus, sabe? O verso 26 diz assim, olha, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados
Imediatamente todas as portas se abriram. Imagina isso. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só as correntes de Paulo e Silas, as correntes de todos se soltaram. O louvor liberta. Uma atitude de louvor liberta. Não é cantar louvor simplesmente, não. Eu vou cantar aqui e o negócio vai dar certo. Não. É uma atitude que vem do coração. Eu até escrevi aqui, louvor é o ato de enaltecer e glorificar a Deus. É exaltar a ação do Senhor na nossa vida, independentemente de como ela esteja. Louvar a Deus é ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Pastor, eu estou num momento de crise, de dificuldade, estou enfrentando aí, estou à beira de um divórcio. Louve a Deus, enalteça a Deus. Louve a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde. Certamente você tem motivos para agradecer, para glorificar ao Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim, por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Por Ele, Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar é agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Então, está passando por lutas, por dificuldades, decida glorificar a Deus. O louvor é uma eficiente maneira de batalhar no mundo espiritual, porque através do louvor nós estamos demonstrando toda a nossa fé em Deus. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, irmãos, que é do rei Josafá. Depois você lê lá, 2 Crônicas, capítulo 20. O texto diz que os inimigos entraram em guerra contra o rei Josafá. Eles cercaram Josafá. E Josafá, ele teve medo no primeiro momento, mas depois ele se colocou a orar e jejuar. E ele orou a Deus, dizendo assim, olha, no versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E no verso 12, Josafá, ele diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgar os nossos inimigos? Porque nós não temos força para enfrentar esse exército que está nos atacando. Ele declara ali a sua impotência diante dos problemas, diante das adversidades. Ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos se voltam para ti nesse momento. Irmãos, sabe qual foi o resultado dessa oração sincera de Josafá diante dos seus adversários, diante dos seus problemas? O verso 18 e 19 diz assim, olha, Josafá ele foi para a guerra, ele foi para a luta, foi para a peleja, seguindo uma orientação de Deus. Só que havia algumas coisas específicas. Olha o que ele fez. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles adoraram a Deus na tribulação. Então os levitas, os cantores, descendentes dos coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. É muito interessante que a instrução que Deus deu a Josafá foi o seguinte, olha, vá para a guerra, reúna as pessoas e vá para a guerra, mas à frente do exército, antes daqueles que empunham espadas, escudo, lança, você coloque aqueles que irão me louvar.
Eu farei com que essa guerra seja vencida através do louvor. E no verso 21 e 22 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tem umas traduções que dizem assim, louvem a Deus, porque o teu amor dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e a entoar esses louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Sabe o que aconteceu aqui? Os inimigos de Israel se degladiaram uns com os outros, destruíram-se uns aos outros. Josafá e seu exército foram vitoriosos sem lutar, sem pelejar. Por que aconteceu isso? Porque eles tiveram uma atitude de oração e de louvor. Essa palavra eu quero que você guarde com você. Uma atitude de louvor, de oração, no meio das suas lutas, vai fazer com que você seja vitorioso. Amém? Eu sei que às vezes é difícil louvar a Deus por causa do tamanho dos problemas que nós temos enfrentado, mas mesmo assim, junte as suas forças, reúne as suas forças e louve. Agradeça, exalte o nome dele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E não só se inscrever, mas também ativar as notificações. Porque aí toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo, seja a mensagem Minuto com Deus, seja as reflexões que temos postado, ou os cultos, você será avisado aí no seu celular, tá bom? Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Tem pessoas que perguntam assim, pastor, eu queria apoiar esse projeto. Amém. Nós temos várias formas para você apoiar, caso você queira. Uma delas é se tornando membro do canal. Você pode se tornar membro, você estará nos apoiando, tá bom? Na descrição tem outras maneiras aí de apoiar. Tem Pix, tem o Apoia-se, tem várias coisas. E também, adquirindo esse livro, você estará sendo abençoado e estará abençoando também o nosso ministério. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Eu gosto muito quando eu vejo que a gente começa a fazer um culto online aqui, começa uma transmissão e rapidamente atinge aí a marca de 800, 1.000 e poucas pessoas. Isso é fruto do seu trabalho, que nos ajuda compartilhando o link desse culto aí nos seus grupos. As pessoas que ouvem Minuto com Deus todos os dias, elas querem também ser avisadas quando está acontecendo um culto. Então não deixe de postar isso no seu grupo, irmão. Em nome de Jesus, tá bom? Salmo 137, o salmista é desafiado a entoar um cântico de louvor a Deus. Lá no exílio, lá numa terra estranha, lá na condição de escravo. E ele diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Fala de pessoas que deixaram de louvar, de agradecer, de orar. Penduraram as suas harpas. Por quê? Porque estava ali na Babilônia, estava numa terra estranha, estava no tempo da dificuldade, da adversidade, e a única coisa que eles conseguiram fazer é sentar e chorar. E os inimigos ainda zombavam deles. Os nossos inimigos, os nossos captores nos pediam canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O que o salmista está dizendo é o seguinte, como nós poderíamos louvar a Deus vivendo no meio dessa dificuldade? Eu quero terminar fazendo uma oração aqui, para que o Senhor restaure as suas forças, para que o Senhor restaure o seu vigor. Eu sei que não tem sido um tempo fácil, não tem sido dias fáceis,
Mas se ainda há um fôlego de vida em você, apenas louve a Deus por isso. Apenas agradeça ao Senhor. Mesmo que você não tenha conseguido nem orar durante esses dias, mas somente feche os seus olhos e fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque eu sei que essa situação não é para sempre. Eu sei que isso um dia vai acabar. Eu sei que tudo isso vai passar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, obrigado porque hoje aprendemos sobre o poder da oração e do louvor. E eu sei que eu falo aqui para muitas pessoas que já penduraram as suas harpas, que não louvam mais. Pessoas que tinham profunda intimidade com o Senhor, profunda gratidão no seu coração, mas que nesse momento, por causa de tantos problemas, tantas adversidades, penduraram as suas harpas e não conseguem cantar uma canção ao Senhor em terra estranha. Não conseguem te louvar por causa da sua condição. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas, presos, açoitados, injustiçados, mas que mesmo assim ergueram a sua voz e por causa disso colheram um momento de libertação, de transformação, nós somos motivados, Senhor, somos inspirados a fazer o mesmo. Coloque na nossa boca palavras que te glorifiquem. Coloque no nosso coração um sentimento de gratidão. Tira de nós a murmuração, a reclamação. E com os nossos lábios, com nossas atitudes, com a nossa voz, nós possamos te exaltar. Nós possamos alegrar o teu coração. Espírito Santo, coloca as palavras certas na nossa boca, em nome de Jesus, e faça com que nós consigamos vencer essa dificuldade, que caiam as cadeias, que os alicerces das prisões sejam abalados nesse momento e que muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra sejam libertos pelo poder que há no teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória para você, em nome de Jesus.